Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. O assunto da nossa aula de hoje são os migrantes e os fluxos migratórios no Brasil. Primeiro, temos que entender esse conceito. O que é migrante? Migrante é toda pessoa que deixa sua cidade, estado ou região de origem rumo a outro lugar, de maneira permanente ou para morar por um tempo. E quais seriam os motivos que levam uma pessoa a migrar? O primeiro deles é o chamado êxodo rural. O êxodo rural é o termo usado para classificar a migração da população do campo para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. Ele se deve a principalmente dois fatores: o modelo econômico que favorece os grandes latifundiários em detrimento dos pequenos produtores e a intensa mecanização das atividades agrícolas. Outros fatores que levam também à migração são a busca de emprego e maiores salários nas áreas mais industrializadas, a busca de formação e especialização, a busca de tratamento médico especializado e fatores climáticos, como a seca no Nordeste. A questão da seca do Nordeste e das mazelas sofridas pela população do clima semiárido no sertão nordestino é um tema muito abordado por muitas obras artísticas em diversos campos. Já foi retratada brilhantemente na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em 1938, na pintura de Cândido Portinari, quadro Os Retirantes, em 1944, assim como no poema regionalista de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, de 1955, que recebeu adaptação para uma peça teatral e um musical para a TV. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais gancho que estavas no mundo. Mas darás mais gancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias. Precisamos destacar que esse processo migratório gerou vários problemas sociais, pois parte desses migrantes não possuíam a qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho. Isso acabou levando muitos migrantes ao desemprego ou ao subemprego. Levou também ao aumento das favelas e à marginalização de parte dessa população. Vamos falar agora sobre esses fluxos migratórios e de como aconteceram no decorrer da nossa história. É importante notar que sempre estiveram ligados às dinâmicas econômicas do nosso país. Foi já no início do século XX que aconteceu o principal fluxo migratório
do Nordeste e do Norte de Minas Gerais para as regiões Sudeste e Sul, principalmente para as grandes metrópoles, assim como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso ocorreu devido ao declínio econômico do Nordeste e ao crescimento da industrialização do Sudeste, enriquecido pela produção cafeeira, como já vimos na aula sobre a industrialização. Vocês se lembram? Durante a década de 40, houve uma grande marcha para o oeste, onde os sulistas procuravam fronteiras agrícolas e seguiram para colonizar estados como Rondônia, por exemplo. Também houve uma grande leva migratória para o centro-oeste na década de 50, época da construção de Brasília, mas que perdeu força gradualmente. Já a migração em larga escala para o sudeste continuou, só começando a perder força a partir da década de 1980. Em 2001, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número de pessoas saindo do Nordeste rumo ao Sudeste foi, pela primeira vez, menor do que no seu sentido contrário. Assistam agora uma reportagem que irá contar um pouco sobre essa chamada migração de retorno, ou seja, a volta de migrantes para a sua região de origem e quais são as razões para isso acontecer. Subir, crescer, conquistar. Foi na 7ª laje desta obra que encontramos seu Adilson, ganhando a vida com o ofício que aprendeu há 23 anos, a carpintaria. E o melhor de tudo, de volta à terra natal. Eu saí da roça para trabalhar de carpinteiro em 1988 em São Paulo. Trabalhei muitos anos lá, muito, mas depois do tempo deu a saudade de vir embora e aqui está melhor para emprego. Aí eu tenho que voltar para a minha terra, que a minha terra é essa. O que ele procurava no Sudeste acabou encontrando ao lado de casa. São Paulo estava difícil, mas aqui não tem dificuldade para arrumar emprego não, aqui está uma benção. Um levantamento do IBGE com base nos censos de 2009 e 2010 e na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, revelou que o Nordeste é a região do país com o maior retorno de imigrantes. E Pernambuco é o estado nordestino com a maior taxa de retorno. Mais de 23% dos pernambucanos que deixaram o estado em busca de melhores condições de vida em regiões como a Sudeste, de 7 anos para cá, já voltaram para casa. Este professor de Sociologia explica o motivo de a região Nordeste ter se tornado tão atraente nos últimos anos. Historicamente, o Nordeste foi uma região que expulsava pessoas para a região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sobretudo a região de São Paulo. E nos últimos 10 anos, a região Nordeste passou por um processo de renovação das suas atividades econômicas, marcada pela presença, por exemplo, de grandes obras estruturadoras, como SUAP, a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, né? A interiorização, por exemplo, da Universidade Pública Federal, escolas técnicas federais e também programas de seguridade social, como, por exemplo, o Bolsa Família. Né? Toda essa realidade contribuiu para que o Nordeste freasse aquele fluxo migratório para regiões como São Paulo, principalmente. O levantamento mostrou também que as cidades médias do interior, aquelas que têm população entre 200 mil e 500 mil habitantes, são as que mais atraem essas pessoas. O último censo do IBGE comprova esse superpovoamento. No ano 2000, Caruaru tinha pouco mais de 250 mil habitantes. Em 10 anos, a população do município teve um crescimento de 24% e ultrapassou os 300 mil habitantes. Petrolina, no Sertão, teve um crescimento semelhante. A população, no mesmo período, aumentou 35%. As cidades médias hoje, tomando, por exemplo, a cidade de Caruaru e Petrolina, oferece quase todos os serviços que você encontra numa grande cidade como Recife, por exemplo. Serviços como comércio, educação, atividades médico-hospitalares, ou seja, todos esses serviços estão concentrados numa cidade do porte de Caruaru, do porte de Petrolina. Além do mais, essas cidades têm um custo de vida relativamente mais barato do que uma cidade como Recife ou como São Paulo. Sem falar que a violência é bem menor, o que garante mais qualidade de vida, né? E certamente uma vida menos estressante. Hoje em dia, o maior fluxo migratório no Brasil segue em direção à zona do Brasil Central e ao Amazonas. Contudo, é importante lembrar que as zonas menos habitadas do país não recebem novos migrantes com a mesma velocidade que o Sudeste recebia.
Dados do IBGE confirmam que o número de migrações internas no Brasil caiu 37% nos últimos 15 anos. Isso significa que, à medida que a distribuição industrial e econômica do país acontece, maior a tendência de estabilidade no campo das migrações internas. Mas essa migração de pessoas em busca de novas oportunidades de trabalho sempre causam desemprego e violência nas cidades para onde elas migram? Muita gente acredita nisso. Para vocês terem uma ideia, aqui na região metropolitana de São Paulo, a força de trabalho para sua expansão foi garantida principalmente pelos migrantes nordestinos, que para cá vieram nas décadas de 60 e 70. Mais tarde, quando as taxas de desemprego começaram a subir em razão de crises econômicas, muita gente culpou os imigrantes por tomarem as vagas de emprego dos paulistanos. Porém, a partir dos anos 1990, o fluxo migratório já estava bastante reduzido, e era o crescimento natural da população que aumentava a oferta de trabalhadores e causava o desemprego, com o consequente aumento da pobreza e da violência. São ideias como essas que distorcem a imagem dos migrantes, levando a preconceitos como a xenofobia, que é o preconceito contra os estrangeiros. Esse preconceito impede que valorizemos a enorme colaboração que essas pessoas trouxeram para o crescimento econômico e cultural para a cidade onde eles migraram e para o nosso país como um todo. Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem. O jeito de falar e de se vestir, gostos culinários e musicais. E quando retorna, leva também um pouco do lugar onde viveu. E são essas interações culturais que formam a riqueza do nosso país. O choque entre culturas muito diferentes e os preconceitos podem levar ao isolamento dos migrantes, que muitas vezes se fecham em guetos para se manter firmes à sua identidade e também para se protegerem contra os preconceitos. E isso pode ser muito prejudicial para a sociedade como um todo. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2016, a região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente 45% da população adulta originários de outros estados ou países. Essa proporção só é superada pelo Distrito Federal, onde 75% dos habitantes não nasceram na capital federal do país. Portanto, se grande parte de nós é descendente de outros lugares, não faz sentido termos qualquer tipo de preconceito ou sentimento negativo em relação aos migrantes. E é também nosso dever como cidadãos acolhê-los e garantir que tenham os mesmos direitos e oportunidades que todos nós. Bom, pessoal, finalizamos nossa aula por hoje. Aula que vem, o nosso assunto será os imigrantes e refugiados atuais. Falaremos sobre a diferença entre imigrante e refugiado e como está essa questão no Brasil e no mundo. Espero vocês. Até lá!